Olá, continuamos aqui refletindo a respeito de eclésia, definição do o que é igreja. Falamos sobre quem tem um bom porquê, suporta qualquer como. E nós queremos entender um pouco melhor qual é esse porquê. Nós já refletimos sobre esse chamado que ocorre pela palavra de Deus, esse ajuntamento de pessoas chamadas para essa caminhada sobrenatural, mas essa caminhada sobrenatural é rumo a um lugar. Eclésia é um ajuntamento de pessoas que foram chamadas para ir para algum lugar, ou para alguma missão, ou em direção a uma pessoa. E isso é o que a gente chama de propósito de Deus, de missão, de missiologia. E existem algumas definições que eu queria conversar com você nessa aula. Primeiro, a definição do propósito cosmológico. O mundo está em queda, cara. O mundo entrou no estado de entropia. É muito mais fácil destruir do que construir. Você vai construir um prédio, demora anos, gasta uma grana lascada, mas para você destruir ele, você destrói num dia. E nós temos que lembrar disso. Existe esse propósito cosmológico, essa queda que nós fazemos parte desse projeto de redenção. A criação aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. E ela aguarda porque ela está em crise, ela está gemendo, em dores de parto. Se a gente se propõe a fazer uma coisa construtiva, é muito mais difícil do que destruir. É muito mais difícil você produzir uma unidade na igreja do que destruí-la. É muito mais difícil você ganhar a confiança de uma pessoa. Você demora 20 anos para ganhar a confiança de uma pessoa e pode perder numa noite. Você demora 10 anos para construir uma cultura de comunidade, mas você pode perder num mês. Então, existe um propósito cosmológico que nós somos chamados para fazer, ou para sermos parte dessa ação de Deus em relação ao mundo. Esse mundo caído. Esse mundo onde o que é normal é você ser ofendido e devolver a ofensa. Onde o comum é tomar um tapa e você me bate na esquerda e eu te dou uma com a direita. E Deus nos chama para esse plano de redenção eterna, né? Em Apocalipse a gente vê a pregação do evangelho eterno. Esse plano que já existia antes da fundação do mundo e vai continuar. Nós somos chamados para participar desse objetivo de Deus de reunir céus e terra e preencher todo o cosmos com o seu amor, com a sua glória. Nós somos agentes de manifestação da sua glória, do seu amor, de restauração, de reconciliação de toda a criação. Há também nesse projeto, nesse propósito da igreja, a questão do propósito relacional. Esse objetivo de Deus de reconciliar no sentido do relacionamento também, tanto redentivo quanto terapêutico, tanto na vertical quanto na horizontal. Nós somos chamados para ir para um relacionamento, não para uma instituição. Um relacionamento, em primeiro lugar, com Cristo. Nós somos chamados para se relacionar com Cristo. Nós somos separados e agora chamados pela palavra para se unir com Ele. Nós vemos desde Adão, após a queda, Deus perguntando: onde você está, Adão? Cadê você? E ele vindo em direção ao homem, em busca desse relacionamento. De repente ele encontra Enoque, que andava com ele, e toma para si. Nós vemos Deus tirando o seu povo do meio do Egito para se relacionar com ele no monte. Mas chega lá no monte, o povo temeroso prefere: vai no nosso lugar, Moisés, vai na nossa frente. Deus tem nos chamado e tem chamado o seu povo para esse relacionamento com ele, esse relacionamento de intimidade com ele. Nós vemos Jesus falando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu lhes trarei descanso. Depois Jesus vai e envia o seu Espírito, o Paracletos,
e faleis que estarei convosco todo dia. Nós somos chamados para um relacionamento com Deus. Mas a gente não pode ter meramente essa perspectiva de espiritualidade individualista. Isso não é o conceito da oriental. Há um objetivo relacional também. Você não pode dizer que ama a Deus se você não ama o irmão que está do teu lado ali. Então nós somos chamados também para amar uns aos outros. O mandamento é: ame a Deus e ame ao próximo. Revitalizar, plantar uma igreja multiplicadora é restaurar esse propósito relacional. Sim, a gente é muito complacente, por exemplo, nós vamos falar isso mais para frente, mas a gente é complacente com alguns tipos de pecado que talvez deveria ser os que mais a gente devia se preocupar. A gente se preocupa tanto com algumas questões de moralidade, mas, por exemplo, diz o Henry Drummond, os pecados do humor a gente deixa passar batido. Mas a gente foi chamado para se relacionar. Não é aceitável você estar sentado na mesa com outro irmão e tratar ele com desrespeito, com ódio, com amargura. Nós somos chamados para se relacionar uns com os outros. Levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus é levar as pessoas a um relacionamento crescente comigo também. Cristo em nós, a esperança da glória. Eu fui crucificado, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então, como que uma pessoa que não conhece a Cristo vai ter essa percepção se não for através da minha vida, em primeiro lugar? E se Cristo nos chamou, e se Cristo chama essa pessoa através da minha vida, Ele nos chama apenas para a gente se juntar como um saco de batata ali para assistir um culto. Nós somos chamados para andar em comunhão, a seguir ali os mandamentos da mutualidade, uns aos outros. Nessa unidade há um propósito relacional, de restauração do relacionamento, da koinonia. Há um propósito relacional de restauração, de reconciliação. Deus suplica por nosso intermédio, se reconciliem com Deus. Mas se você não se reconciliar com o seu irmão, lembra de Paulo, ali na carta de Filemão, receba, Onésimo, receba como receberia a mim. Há um propósito relacional, não temos que lembrar disso. E, obviamente, existe o propósito missiológico, o propósito de estabelecer o reino de Deus. E ainda não. Ele começou e vai consumar, né? A gente pode pegar a figura de Davi e Saul. Saul estava aparentemente no trono, mas Davi já havia sido ungido. E nós somos como aqueles 300 ali, os guerreiros de Davi. Nós sabemos que o nosso rei, o rei ungido, o rei estabelecido por Deus é Jesus. Mas a gente está nesse mundo aqui que parece que Saul ainda não está consumado ainda. Mas nós somos fiéis a Davi, a Jesus. Estamos aqui para, como disse o C.S. Lewis, boicotar esse império impostor. É uma analogia, é uma figura. Obviamente não é perfeito. Mas nós temos essa missão de estabelecer o reino de Deus, que foi imposta a nós. E se nós temos essa missão em foco, a gente se torna imparável. Porque a nossa missão está focada nele, numa pessoa só. Vamos lembrar de Pedro? Pedro, quando sai do barco, começa a sua caminhada. Isso é importante falar. Eu escolhi começar fazendo esse estudo com isso porque não adiantava nada. Nós vamos falar de princípios, nós vamos falar de técnicas, nós vamos falar de gestão, nós vamos falar de estratégias, coisas pragmáticas, com certeza. Mas não adianta falar nada disso não, se a gente tirar o foco de Jesus. Lembra que Pedro saiu do barco e enquanto ele olhou para Jesus, ele caminhou no sobrenatural. É uma caminhada sobrenatural. Sobrenatural. Mas quando ele olhou para a circunstância, cara, é o vento, começa a bater o vento. Olha a onda. Aí o cara olha pro pé dele. Será que... Pô, já parou para pensar? Ele tá andando sobre as águas. Se ele tá andando nas águas, o pé dele tá molhando.
Aí se o pé dele molhou, até quantos centímetros que o meu pé pode entrar debaixo da água que eu tô andando sobre a água ou não? Pô, imagina o cara ficar... Se o cara ficar pensando no potencial dele, peraí, será que eu tô andando na água mesmo? Será que eu tô pisando? Aí vai afundar. Se o cara olhar para as circunstâncias, bom, mas olha o tamanho dessa onda, olha esse vento aqui, peraí, ninguém anda sobre as águas, aqui inacreditável, vai afundar. Se ele fica ainda olhando para os outros, pô, ninguém saiu do barco comigo, só tá eu aqui, nenhum cara vai me dar um apoio, uma ajuda, vai afundar. E não é isso que acontece na igreja. Não é isso que acontece na igreja? Eu não consigo. Que você não conhece a minha realidade. Você não conhece aqui a minha situação. Mas eu não tenho condição para fazer isso aqui, não. Eu não sou fulano de tal, eu não sou... mas ninguém me ajuda. Aí vai afundar. Igreja é um chamado sobrenatural, cara. É espetacular, é inexplicável. Feito por uma pessoa, para ir em direção a essa mesma pessoa. Tem que ser focado em Cristo. Nós não podemos tirar os olhos de Cristo. Eu lembro que eu cheguei para plantar a igreja em Bela Vista, no meio, como eu já falei, no meio da pandemia. Um predinho ali, pequenininho, um histórico, que não dá nem para falar aqui. Um pastor anterior com crimes gravíssimos, que manchou toda a cidade pequena. Se você olha para isso, acabou, já deu errado. Olha para o meu patente, já acabou. Olha para as pessoas que estavam ali, as 2, 3 que estavam ali, morreu. Mas se a gente olhasse para Jesus, então eu cheguei para Romanos 8,31, o que diremos, pois, à vista dessas coisas? E me perguntei, o que Paulo estava olhando para falar com tanta convicção? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que Paulo estava olhando para a sua capacidade pessoal? Obviamente que não, porque no final do capítulo 7, o que ele encontrava quando olhava para ele? Miserável homem que sou. Será que Paulo estava olhando para o apoio dos seus parceiros? Eu acho que não, porque Demas me abandonou, estou aqui sozinho. Será que Paulo estava olhando para o ambiente político favorável? Não, cara. Império Romano, perseguição religiosa dos fariseus. Então você começa a voltar no capítulo 8 e vai ver o que ele está olhando. Nós somos filhos. E ele nos deu o privilégio de chamar ele de Abba. Volta antes e você vai ver. E o Espírito que estava em Cristo está em nós. E esse mesmo Deus faz com que todas as coisas, todas, boas, ruins, cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Aí depois de ele fazer um longo relato sobre a maravilhosa obra de Deus em Romanos capítulo 8, ele chega e fala assim, o que diremos, pois, à vista dessas coisas, então? Na NVT já está assim, o que diremos à vista de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou o próprio Filho, não nos dará, juntamente com ele, todas as outras coisas? Quem pode nos separar do amor de Deus? E conclui, eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os problemas do presente, nem os problemas do porvir, nada, em toda a criação, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aí quando você lembra disso, quando você foca nisso, você se torna imparável. Você tem um ótimo porquê para continuar esse privilégio, essa oportunidade de ser um plantador, de ser um revitalizador de igreja, de ser um agente de Deus, um embaixador do reino de Deus, para transformar a tua realidade, para transformar a tua cidade, para transformar esse país. Quem sabe transformarmos o mundo. Que oportunidade, que privilégio, que maravilha, desde que a gente fique focado em Jesus. Muito obrigado, fique na paz e até mais.